Os avanços da tecnologia e seus reflexos nos livros. Esse é o tema central dessa nossa comunicação que estamos debatendo, apresentando subsídios que mostram toda uma evolução do livro ao longo da história e tendências quanto à conceituação e outros aspectos do livro, numa versão naturalmente atual. Mas nós temos que, para contextualizar todo esse processo, registrar que as pesquisas mostram que os livros foram criados pelo povo sumério, um dos mais antigos a habitar a Mesopotâmia, atualmente Iraque e Kuwait, e que ficaram marcados realmente como sendo os primeiros a produzir livros. Essa forma de escrita, naturalmente naquele momento com caracteres em sistemas de argila e tudo isso que a história já conta, isso aconteceu por volta do ano 3000 a.C. 3200 mais precisamente, segundo todos os registros da história. Mas 2 séculos depois houve uma evolução tecnológica. Foi mantido naturalmente o sistema de argila, mas também surgiu no Egito, que usava uma nova tecnologia, que foram os papiros. E esses papiros eram rolos que chegavam a ter até 20 metros de comprimento para a existência de um livro. Então, era um trabalho artesanal, naturalmente, feito, e que chegou a ser armazenado na Biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca da Antiguidade, chegou a ser armazenado 700 mil livros em rolos de papiro. Então, essa foi a primeira fase que nós tivemos em relação ao livro. Por sua vez, os indianos também desenvolveram outras formas do livro. E na Índia, uma abundância de palmeiras fazia com que os livros fossem feitos pela folha da palmeira. Para isso, eles cozinhavam as folhas em leite, as secavam, escreviam nelas com instrumentos pontiagudos, depois passavam fuligem nas folhas para que a escrita ficasse mais nítida. As folhas eram costuradas uma a uma em pedaços de madeira que eram servidos para a capa. Então nós temos inclusive aí então um grande avanço tecnológico que passou a ter o livro não mais em rolo, mas em capas com madeira, semelhante ao que nós temos até hoje. Característica naturalmente que eles costurados, mas tinham essa realidade. Passados os anos, e aqui na América nossa, no continente americano, antes do descobrimento, em 1492, os astecas e os maias já faziam livros a partir das entrecascas de árvores, material macio encontrado entre a casca e a madeira. Os livros tinham formato de sanfona e por isso eram chamados sanfonados. E é interessante, a gente até hoje mantém o termo sanfonado, sem às vezes saber a origem. E a origem vem realmente dos astecas e maias, que faziam os livros sob uma forma sanfonada. O livro, de uma maneira geral, como nós temos hoje, surgiu em 1440, quando Gutenberg inventou a imprensa com tipos móveis. No Brasil, o livro foi introduzido no período colonial pelos portugueses, sobretudo pelos jesuítas, que traziam nas suas bagagens os livros para a formação educacional do povo brasileiro. Os indígenas, escravos e outras pessoas que viviam no nosso país começaram a ter contato com o livro, mas através dos jesuítas. Isso prevaleceu em 1500, a partir de 1550, quando vieram os jesuítas, durante um longo período. Mas nós tivemos uma dificuldade muito grande, que era a produção dos livros no Brasil. E a primeira tentativa de introduzir uma tipografia no Brasil foi feita pelos holandeses, que no período que eles ocuparam o Nordeste brasileiro, em 1630 a 1650. Mas foram expulsos e com isso o projeto da tipografia não aconteceu. A proibição de Portugal para a impressão de livros no Brasil e nas outras colônias fez com que os originais brasileiros passassem a ser publicados na Europa ou permaneciam como manuscritos. Não tinha alternativa, ou publicava na Europa ou
ficavam como manuscritos. O grande obstáculo para a chegada de livros ao Brasil era a Real Mesa Censória, que era uma censura criada em 1768, com o objetivo de transferir a totalidade do controle para o Estado. Isso durou até 1796, até quase o final daquele século, com a representação de forte censura, principalmente as ideias de libertação, de independência. Naquele período era muito comum o contrabando de livros. Então o Brasil recebia contrabandeado livros, vindo geralmente pelos brasileiros que concluíam seus estudos universitários em Coimbra e Évora e outros países. Mas Coimbra e Évora era o grande centro de formação das pessoas que iam, brasileiros, normalmente filhos de famílias mais ricas, que iam para Portugal, estudavam e, ao retornar, traziam nas suas bagagens livros, fugindo ao controle da Real Mesa Censória, inclusive trazendo reflexo na própria Confidência Mineira e outras ações de libertação. O país não tinha realmente essa tipografia, e somente em 1808, quando D. João VI chegou ao Brasil, é que foi criada a imprensa régia, e essa imprensa régia permitiu a impressão dos livros. E o primeiro livro foi em 1812, autorizado pelo governador, pelo imperador, que foi Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Então nós tivemos aí o primeiro livro impresso no Brasil só em 1812. Passados os anos, o livro ficou sendo elemento fundamental para a educação no nosso país. Com a chegada do rádio, por volta de 1923, passamos a ter a possibilidade de outras tecnologias, vieram o rádio, televisão, cinema, etc. Mas o livro nunca perdeu o seu registro, a sua importância até os dias de hoje. Em 1931, um decreto do governo regulamentou a execução de serviços de radiocomunicação no território nacional. Estipulou que, em linhas gerais, que os serviços deveriam ter interesse e finalidade educacional. Ou seja, a rádio surgiu como elemento complementar ao livro para fins educacionais. Surgiram então cinema e televisão e outros meios, mas o marco que merece realmente ser registrado nessa pesquisa, nesse estudo, foi a criação do Instituto Nacional do Livro, em 1937, por um decreto-lei, e estabeleceu realmente a possibilidade na transformação de uma entidade no Instituto Nacional do Livro, que hoje ainda existe não como instituto, mas como um departamento da Biblioteca Nacional. Os anos passaram e até aqui, em 2003, então bastante tempo depois, foi instituído por uma lei a Política Nacional do Livro. Essa Política Nacional do Livro, logo de início, diz que é considerado livro, e esse é um ponto importante, a publicação de textos escritos em fichas ou folhas não periódicas, grampeada, colada ou costurada em volume cartonado, encadernado ou em brochura, com capas avulsas em qualquer formato e acabamento. Então nós temos em 2003 uma definição do que é livro. Isso está na lei, a Lei 10.753, que prevalece até os dias de hoje. Mas também a própria lei fala que equipara-se aos livros os fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de um livro, materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em material similar, roteiros de leitura para controle e estudo da literatura e de obras didáticas, álbuns para colorir, pintar, recortar e armar, atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas, cartografias, textos derivados do livro ou originais produzidos por editores mediante contrato de edição celebrada com o autor e a utilização exclusiva de pessoas para qualquer suporte. Livros em qualquer meio digital, magnético e óptico para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual, uso exclusivo de pessoas com deficiência visual, e livros impressos no sistema Braille. Então, além da definição de livro, estão aqueles que são equiparados aos livros. E isso aconteceu há 20 anos atrás, 2003. Em termos legais, os livros são somente os que estão acima mencionados.
20 anos passaram e, após essa norma legal, e nessas 2 décadas, a tecnologia evoluiu sensivelmente. Temos que registrar que surgiram, ao longo desses 20 anos, muitos avanços tecnológicos e mudamos a forma de nos comunicar. Surgiram as novas profissões, os serviços remotos, empresas digitais, games, milhares de apps, e descobrimos que outras maneiras de consumir o conteúdo de notícias, filmes, séries, jogos, cursos e música. Então nós tivemos nesses 20 anos um avanço tecnológico significativo. E graças à inovação tecnológica, computadores, smartphones, internet e outros sistemas são cada vez mais rápidos. Apesar de uma significativa melhoria dos grandes problemas que ainda existem na educação, a recusa em abrir caminhos para novas tecnologias ainda é um fato marcante e muitos estudos mostram que educadores, professores, dirigentes têm restrições ainda a avanços tecnológicos. Mas o que nós temos que verificar é que você sente, ao você analisar uma escola tradicionalista, ou seja, que não tem uso de mecanismos mais avançados de tecnologia, os problemas na educação são maiores do que nas que têm mais uso de tecnologia. Então nós temos que convir que a tecnologia aqui trouxe avanços significativos. E essas tecnologias foram incorporadas ao mundo. Entretanto, o livro não evoluiu em termos legais. Nós temos hoje ainda uma legislação de 2003, em 2023, que limita livros àquilo que está na lei. Ainda existem essas resistências, porém as novas tecnologias vieram para ficar, estão cada vez mais presentes no trabalho, relações profissionais, hábitos de consumo, entre outras alternativas. Esse espírito de resistência impera também em alguns setores do governo, não é privilégio só da escola. Setores do governo também não aceitam bem os serviços de tecnologia no campo da educação. Isso tem sido observado, várias restrições, e um caso concreto que nós estamos vivendo nesse momento, janeiro de 2023, é exatamente a publicação de uma nova lei, a Lei 4.513, a Lei 14.533, que aprovou, sancionou um projeto de lei aprovado no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, ou seja, no Congresso Nacional, de um projeto de lei de número 4.513, dando um novo conceito ao livro didático, ao livro de uma maneira geral, inclusive o livro didático. Entretanto, sob argumentos frágeis e inimagináveis, o governo federal, o atual governo federal, veta um dos dispositivos que amplia o conceito de livro e impede a vigência do novo texto legal. Então, ou seja, tudo que foi proposto, aprovado no Congresso Nacional pelos 513 deputados, 81 senadores, foi vetado por uma proposta do Executivo, pelo Presidente da República, vetou esse dispositivo e não permitiu que tivéssemos avanços que pudessem considerar também como livro a publicação de textos convertidos em formato digital, magnético ou óptico, inclusive aqueles distribuídos pela internet, sem que precise haver a transferência de posse ou de propriedade ou impressos. Então, você tinha avanços, tem avanços nessa lei, mas que não virou lei no projeto porque foram vetados. Então, o veto impediu que essa nova redação, que também de um dos incisos, que equipara os livros do meio digital, magnético, óptico, todos esses pontos que surgiram nesses últimos 20 anos. Justificou o chefe do Executivo que, ao proibir esse avanço conceitual, afirmando que a proposta legislativa contraria o interesse público. Reafirma o que está expresso na mensagem de veto. Proíbe, ou seja, veta esses dispositivos porque contraria o interesse público. Mas, onde contraria? Nós não temos essa resposta. Aceitar esse absurdo é se curvar a uma decisão pessoal do Presidente da República, calcado numa orientação de alguns poucos colaboradores. Essa é uma alternativa. E outra alternativa é lutar para a derrubada dos vetos
pelo Legislativo brasileiro e atender aos anseios de toda uma população que necessita da incorporação das tecnologias para o resgate dessa enorme dívida social que existe na educação, cultura, ciência, tecnologia e outras áreas fundamentais para o nosso projeto. O futuro depende de cada um de nós. Essa é a mensagem que nós deixamos ao discorrer toda essa trajetória do livro, ver os avanços que podem ocorrer ou as estagnações, mantendo uma mesma conceituação de 2 décadas dentro de um mundo que avançou significativamente forte em direção ao progresso. São considerações para a reflexão de cada um e não só para reflexões, mas para ações. Os caminhos existem, mas precisa da articulação, da definição e da participação de todos nesse processo. Essas são as considerações sobre os livros e os avanços da tecnologia.